Bom dia, pessoal. Mais uma vez estou aqui agora para falar um pouco de ciência. Eu não sou cientista, mas cada um tem um pouco de conhecimento sobre alguma coisa, né? E eu queria tratar um pouco sobre o que acontece para quem é negociairo, para quem já fez muita troca, ou para quem empresta um carro a um amigo, ou para quem toma esse carro emprestado. A gente vê que quando essas coisas têm de dar problema, geralmente elas dão problema na mão daquele que a gente emprestou, né? E geralmente quando a gente vai fazer um negócio, você testa ali o transporte, dá uma volta e vê que o transporte está bom, o carro. Eu já fiz muito isso na minha vida, né? Dou uma volta, entendo mais ou menos e vejo que ali não tem nenhum problema no carro. E também motos. Já comprei muitas motos e sempre que eu comprava, dava uma volta para testar, para ver como é que estava e a moto estava boa, né? E eu acho interessante, aqui uma vez, dentro do mesmo raciocínio, né? Aqui uma vez eu emprestei o carro do meu irmão, nunca tinha batido o meu carro. No dia que ele saiu, era um D20, no dia que ele saiu, no meu carro, eu emprestei, né? Já sabia mais ou menos, mas questão de irmão a gente não pode negar. Saiu, bateu o carro. Uma outra vez ele saiu, deu um outro problema no carro. Mas eu sei por que que isso acontece. Imagino, né? Por que que isso acontece. E isso eu tenho visto reclamação de muita gente, né? Agora mesmo eu vendi uma moto para um amigo meu e a moto estava super boa. E quando chegou na mão dele apareceu alguns problemas. E ele mesmo também testou a moto, eu vi a moto aqui. Eu conheço minha honestidade nesse sentido e não enganei ele em nenhum ponto. Mas quando chegou na mão dele começou a dar ali, apareceu uns dois problemas, né? E a gente fica se perguntando por que essas coisas acontecem geralmente quando passa de uma mão para outra. Porque se tivesse continuado na minha mão, provavelmente não tivesse dado problema, né? Então, por que que isso acontece? É aqui que talvez eu queira entrar um pouco mais no campo da ciência. Durante muito tempo, os cientistas disseram que a menor partícula da matéria seria o átomo, né? E esse átomo era composto de nêutrons, prótons e elétrons. A questão é que os estudos avançaram e descobriram uma partícula ainda menor que tem massa, né? Uma partícula que tem massa menor do que o próton 100 milhões de vezes. Parece ser um absurdo, né? Eu nem quero ver, né, estudar muito, trazer os detalhes mais ou menos da quantidade de vezes que esse neutrino seria menor do que o próprio próton. Aí é um absurdo, uma coisa surreal. Mas esses neutrinos, segundo o que eu já vi falar de alguma pessoa que estudou sobre o judaísmo, eles são coloridos, né? E eles estão constantemente caindo aqui sobre a Terra. Constantemente caindo sobre a Terra. E esses neutrinos basicamente é o que formam toda a criação de Deus, né? Possivelmente até quando a gente fala, talvez esses neutrinos estejam em ação. Mas voltando para a situação da troca, ou do empréstimo, da venda de um transporte assim, e sempre dá o problema na mão daquele que a gente repassou, eu quero trazer a atenção das pessoas para a matéria do carro é feita de as menores partículas, né? Ali tem o átomo, aí tem o próton, o elétron e o nêutron dentro. E, consequentemente, também tem o neutrino, já que é a menor partícula. Esses neutrinos, eles formam toda a matéria do carro. Tudo na matéria tem neutrino, né? A gente pensava que o átomo era o tijolinho da criação e pode continuar com a gente com esse mesmo pensamento, mas o neutrino ele é ainda
algo mais básico, mas devido de ser tão pequeno, ainda não, a gente não projeta muito a base da criação em cima dele. Mas está lá no carro, o neutrino, né? E forma a matéria do carro. E esses neutrinos são inteligentes, né? Esses neutrinos têm algo dentro deles que talvez seja mais do que matéria, né? E se quebrar ele, é um perigo. Talvez possa ter ali até, não sei dizer ao certo, mas pode ter até vírus ali dentro, vírus do bem, vírus do mal, não sei se pode ser dito dessa maneira, vírus ou bactéria, né? Porque a gente sabe que existe bactéria do bem, bactéria do mal. Não quero entrar muito nesse campo não, mas o neutrino está ali, o neutrino é inteligente, o neutrino é uma matéria muito pequena, né? E que eu, no meu modo de pensar, eles são vivos e formam basicamente a criação divina. Só se a gente descobrir alguma coisa menor do que isso futuramente, né? Mas a princípio seriam esses neutrinos, digamos que da matéria, o mais inteligente, né? O que forma a matéria, o que está ali por detrás formando tudo. Tudo se cria através desses neutrinos. Acredito dessa maneira. Então, mais uma vez, o neutrino está lá no carro. O neutrino que está lá no carro, também nós somos formados de neutrino, porque nós também somos matéria. Então, o neutrino que tem dentro de mim é semelhante ao neutrino que tem dentro do carro, porque ambos são matéria. E o que acontece quando os meus neutrinos, e eu tenho um carro, e esses neutrinos também são inteligentes, eles aceitam os meus neutrinos, se encaixam. Por exemplo, eu passo 2, 3 anos com o carro acaba se adaptando comigo, por incrível que pareça. Porque não é que o carro é inteligente e me aceite ou deixe de me aceitar, mas os neutrinos que estão lá, que compõem toda a matéria do carro, esses são inteligentes e também o meu corpo, e tem que haver uma aceitação, né? Isso seria o mais próximo da energia, né? A questão é que quando a gente vende este carro, ou empresta, né, ou aluga, o que é que acontece? Esses neutrinos do carro não estão acostumados com os neutrinos dessa outra pessoa. Tem que haver uma adaptação, um costume, uma aceitação. E é justamente nesse período dessa aceitação que acontecem os problemas. Se o carro for novo, ele aguenta o estranho pegar ele. Mas se o carro já for velho, geralmente o carro dá problema. Isso vem pela questão dos neutrinos. Eu trago essa situação aqui porque quando você emprestar um carro seu, uma moto, né, que você, na sua concepção, estava boa ali, né? Sua maneira de pensar no que você conhece do transporte estava bom, mas ao você emprestar um transporte já velho, corre um grande risco de a pessoa lhe devolver com algum problema, justamente porque não há essa aceitação. A mesma coisa, por exemplo, com um animal, a gente poderia dizer mais ou menos a mesma coisa, porque o animal tem um costume com a pessoa. Então, ali há uma conexão das energias do animal com a pessoa. Com outra pessoa já não há essa conexão, o animal pode aceitar aquela pessoa ou não, dependendo das energias ali, né? A mesma coisa também, você pode emprestar uma pessoa que se encaixe com as energias ou os neutrinos desse carro, e ali pode não haver nenhum problema, mas corre um risco grande de você emprestar e ao ser devolvido esse transporte ele vir com algum tipo de problema. Eu não quero entrar muito nessa área não, queria deixar só um pouco desse entendimento. Muita gente pode achar que este vídeo é parecido com loucura, mas tá aí, né, para quem faz negócio, para quem empresta, para quem vende, com certeza já passou por esses problemas, e eu queria trazer só um pouco do meu entendimento nessa questão, e talvez quando acontecer esse problema com essas pessoas, eles vão se lembrar disso e entender que de fato existe alguma coisa de, no mínimo, estranho ali, que sempre acontece nessas situações. Bom dia.